Deuteronômio capítulo 11, versículo 31. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: pois ides passar o Jordão. Diga para mim: passar o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la eis, e nela habitareis. Esse texto nos fala sobre a promessa da passagem do Jordão, a passagem pelas águas, a travessia que o povo faria, um divisor de águas na sua história. E se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que aconteceram vários milagres no Rio Jordão. Eu vou listar aqui 7 milagres que aconteceram no Jordão. Mas antes eu quero mostrar para você o significado do Jordão. O Jordão significa lugar de descer. E às vezes Deus quer que a gente vá para o Jordão, porque Deus quer que você desce. A gente às vezes quer subir, mas Deus quer que você desce. O Jordão passa num vale, conhecido como um dos lugares mais profundos da terra. Mas o Jordão é o obstáculo natural para chegar na terra prometida. A terra prometida ficava do outro lado do Jordão. Então eles tinham que descer no Jordão para chegar na terra prometida. Isso nos ensina, queridos, que existem coisas na sua vida, na minha vida, que eu tenho que descer, que você tem que ir até no fundo, se humilhar, se abaixar, se render. E às vezes o homem, ele vai até no fundo, porque o tempo todo ele não olha para cima. Ele olha para o lado, ele olha para o outro, ele olha para todos os lados, mas não olha para cima. Mas quando chega no fundo, ele não tem para onde olhar mais. Sabe o que ele faz? Ele olha para cima. E às vezes é por isso que você tem que descer no Jordão. O Jordão é o lugar de passagem. Você deve passar o Jordão. E aconteceram 7 milagres no Jordão, que são 7 passagens que eu e você precisamos fazer. 7 lugares, situações que eu e você precisamos, Deus tem para a sua vida, quando você desce o Jordão. O primeiro deles está em Gênesis 13, versículo 10. Diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O Jordão era um lugar de prosperidade. Quando Abraão e Ló precisaram dividir os territórios, Ló olhou para o Jordão e falou assim: parece o jardim do Éden. É o lugar mais lindo que eu já vi, de fato. O Jordão, no meio de um grande deserto, ele é um paraíso de beleza, de águas cristalinas, de peixes. Ele é um milagre da natureza no meio dos maiores, mais secos, mais terríveis, mais profundos desertos da terra. Passa o Jordão e ali um oásis. Sabe o que se mostra para mim? Sabe qual milagre Deus faz na minha vida? Quando eu desço, quando eu vou lá no fundo, na presença do Senhor, quando eu me humilho diante de Deus, Deus, Ele tem prosperidade. Mesmo que eu esteja no meio do deserto, mesmo que o mundo esteja em crise, mesmo que tudo está difícil lá fora, Deus quer fazer um oásis na sua vida. Você crê nisso, amém? O milagre da prosperidade. No meio de um lugar sequíssimo, um rio, o Jordão, ele faz brotar vida e prosperidade. Outro milagre que aconteceu no Jordão, está em Josué 4, versículo 23. Diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Quando o povo foi entrar na terra prometida, os inimigos ao redor, eles tinham muitas dificuldades, o rio na frente deles. O que Deus fez? Mandou os sacerdotes irem na frente,
com a Arca da Aliança, os levitas cantando, adorando a Deus. Enquanto eles adoravam, o que aconteceu com o Rio Jordão? O Rio Jordão parou. As águas foram se juntando, se juntando, se juntando, e aqui ficou seco. O povo passou no meio do Rio Jordão, passou cantando. Eles tiraram pedras do meio do Rio Jordão, fizeram um monumento do lado de fora, um altar ao Senhor, declarando: o Senhor nos deu livramento. Nós estávamos no Egito, éramos escravos no Egito, agora nós temos livramento. Queridos, quando você desce, quando você se humilha, Deus te dá livramento. Quando o homem bate no peito, eu sei, eu faço, eu devolvo, mexeu comigo, não tem jeito. Deus faz assim, ó. Os anjos de Deus estão ali para poder te dar livramento. E aí você começa: eu vou falar, eu vou fazer. Os anjos vão fazendo, ó. Por quê? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Aquela que teme a Deus. Talvez mexeram com você, fizeram algo com você, estão armando contra você, mas você teme a Deus. Você está ali clamando ao Senhor, está no Jordão, está passando no profundo, está se humilhando. Saiba que Deus tem livramento para operar na sua vida. Você crê nisso? Amém? Outro milagre no Jordão, 2 Reis capítulo 2, versículo 14. Tomou um manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Quando Elias, o profeta, o grande profeta Elias, Deus falou assim: eu vou buscar você. E Deus mandou uma carruagem de fogo buscar Elias. Primeiro Elias estava com seu companheiro Eliseu, e eles chegaram assim diante do rio, e você vai ver na Bíblia que toda vez que vai acontecer algo, tem que passar o Jordão. E Elias falou assim: eu tenho que passar o Jordão, porque é só do outro lado que Deus vai operar, é só na Canaã, é só na terra prometida que Deus vai operar. Então Elias atravessou o Jordão, e Elias pegou a capa dele, e fez assim, ó, na água, e ali deixou a capa dele caída na água, jogou a capa dele e deixou caída. De repente, vieram carros de fogo, carruagens de fogo, pegaram Elias e subiu para o céu. E Eliseu ficou assim: cadê Elias? Subiu, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Mas antes Elias tinha perguntado: Eliseu, o que você quer? Pede uma bênção. Eu quero só uma coisa. Foi o que Eliseu respondeu: eu quero a porção dobrada do mesmo Espírito que você tem. Eu quero esse poder que você tem. Você vai subir. Alguém tem que ficar fazendo essas obras maravilhosas. Aí ele subiu para o céu. Eliseu olhou assim. A capa. Pegou a mesma capa. Bateu na água. O rio se abriu. E Eliseu passou. Vestiu a capa. E assumiu a unção. Se você ler na Bíblia, Elias fez 13 milagres sobrenaturais: ressurreição, multiplicação. Eliseu pediu porção dobrada. Sabe quantos milagres Eliseu fez? 26. Ele recebeu uma unção dobrada. E quando você está no Jordão com Deus, você passa no Jordão. Quando você se humilha, aquele que bate no peito: não, porque eu sei cantar, eu sei falar, eu sei pregar, Deus sai fora. Mas quando você se humilha e você passa no Jordão, o Senhor derrama porção dobrada, unção sobre a sua vida. Você quer receber essa unção do Senhor na sua vida? Outro milagre que aconteceu no Jordão, 2 Reis 5,14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. A cura. Naamã era um grande soldado, um homem cheio de medalhas, de riquezas, usava uma armadura suntuosa, uma cavalaria, soldados, mas ele tinha que usar máscaras, todo enfaixado, porque ele era todo leproso. Ele tinha vergonha da sua lepra.
Era um grande general, ganhava batalhas, mas não conseguia resolver o problema da sua lepra. Quando ele chegou em Israel, o profeta falou para ele: olha, Eliseu, vai se banhar no Jordão. E o Jordão é um rio muito pequeno. Ele falou assim: esse riozinho aí. Mas somente quando ele obedeceu e se banhou no Jordão 7 vezes, ele foi curado. Sabe o que é isso, queridos? Existem muitas enfermidades que nós temos, emocionais, espirituais, físicas, que são só teimosia. Às vezes Deus quer te curar da diabetes, da pressão alta. Deus quer te curar talvez de qualquer enfermidade, e você, a teimosia sua não permite, como ele, Naamã, não aceitava. E quando nós obedecemos, Deus, ele cura. E aqui está falando quando você se humilha ao Jordão. E às vezes a enfermidade que eu passo, que você passa, é uma escola para te humilhar mesmo. É o seu Jordão, para você se tornar uma pessoa mais humilde. Sabe o que eu acho engraçado quando eu chego no hospital que eu vou visitar alguém? Eu aprendi isso porque eu sempre fui muito ansioso, muito impaciente. Quando eu fiquei internado na UTI 10 dias, e quando eu fiquei no hospital muitos dias, toda vez que eu olhava para trás, eu lia lá, paciente, e meu nome na frente. Foi lá que eu aprendi a ter paciência. Às vezes a enfermidade que você está enfrentando é para você aprender a ser paciente, para Deus te moldar, para Deus te curar, para Deus fazer algo na sua vida. E Ele quer também, através deste Jordão, curar você. Você crê nisso? Amém? Outro milagre, o milagre da provisão. 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 a 7. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água do Jordão. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o machado e disse: levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. O homem perdeu o machado. Eles estavam construindo a casa dos profetas. Os profetas queriam construir uma casa, mas alguém perdeu a ferramenta. Quantas pessoas começam a fazer a obra de Deus? Deus te chamou, te deu unção, te deu uma garganta ungida, te deu sabedoria, te deu autoridade. De repente acontece algo, parou de vigiar, você perde a sua ferramenta. Deus te deu um ministério, te deu um chamado, mas você perde a ferramenta e você para de servir, porque você perdeu a sua ferramenta. Mas ali ele chamou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu bateu na água com um pau, o machado flutuou. Sabe o que é isso? O Jordão foi um lugar de provisão. Eu não sei, queridos, o que você precisa. Talvez o que você precisa caiu lá no fundo. Você fala: ninguém consegue achar, ninguém consegue tirar, ninguém consegue, mas Deus consegue. E se você precisa do milagre da provisão, saiba que o Senhor vai prover na sua vida. Mas muitas pessoas também não recebem a provisão, sabe por quê? Por causa do eu. Ele não se humilha. Dependendo primeiro, você vai ser o porteiro, para depois ser o recepcionista, para depois ser o atendente, para depois ser o ajudante, para depois ser o gerente. Quem sabe, como José. E às vezes a gente não consegue ver Deus abrindo uma porta. Preste atenção, depois que você passou por aquela porta, tem mais aquela, depois daquela tem outra, depois daquela tem outra. Então se Deus abriu uma porta, entra, porque depois tem outra. Deus, ele opera provisão na sua vida. Mas o Jordão também é lugar de salvação. Diz aqui Marcos 1, versículo 4 e 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Jordão. Quando chegou no Novo Testamento, e Deus precisava de um lugar, porque o povo estava disperso. O povo tinha sido levado para a Babilônia, voltou, ficou disperso, não tinha profeta, 400 anos sem profeta. E de repente veio João Batista pregando. Onde João Batista foi, onde ele chamou o povo? No Jordão. E as pessoas tinham que ir lá e se banhar no Jordão, como prova
de arrependimento. Sabe o que é isso? O maior milagre que Deus quer na sua vida é a salvação da sua alma. Não adianta você ter tempo de igreja, não adianta você ser filho de crente, não adianta seu nome estar no hall da igreja, não adianta você falar que tem cargo, não adianta você falar que tem títulos, não adianta você falar que sabe de teologia, sabe assuntos difíceis da Bíblia. O que você precisa é ser lavado e remido no sangue de Jesus. É a salvação. A religiosidade não vale para nada. Lá no céu não vai entrar placa de igreja. Lá no céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ou seja, a salvação. O povo tinha que entrar no Jordão para confessar a sua salvação. E por último, o Jordão é um lugar de chamado. Lucas capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi no Jordão, o próprio Jesus teve que descer as águas do Jordão para iniciar o seu ministério. O próprio Cristo teve que descer as águas e iniciar o seu chamado. Eu quero falar para você que está aqui, escuta bem que estou concluindo essa palavra. Deus quer fazer milagres na sua vida, mas não é para você ser mais bonito que os outros, não. É porque Ele tem um chamado para você. Deus tem um chamado, Ele está te chamando. E às vezes seu chamado está parado, que Deus tem para você, você parou, porque você não quis se humilhar. Dependendo, Deus mandou uma situação. Na própria igreja acontece isso. Que é o seu Jordão, é para você se humilhar, é para você ser uma pessoa mais humilde, e às vezes a pessoa não quer obedecer. Quantas pessoas preferem sacrificar do que obedecer? Ah, não concordei com isso, e vai e se afasta. Aí sabe o que acontece? A sua vida começa a ser uma vida de sacrifício, começa a vir dificuldades, lutas. Agora quando você obedece, Deus, Ele honra você. Olha, querido irmão, escuta porque eu vou falar para você. Deus não quer que a obra dele seja pesada para você, que seja difícil para você ir na igreja, difícil para você fazer algo para Deus, não. Ele quer pessoas que amem, que não precisa de escala, não precisa de ficar pedindo para fazer, não precisa de ninguém mandar, porque você ama, você tem um chamado, e Deus que te escolheu. E quando nós vivemos um chamado, você tem que passar no Jordão. Eu passei por isso. No meu chamado, eu tive que me humilhar. No meu chamado, quantas vezes eu tive que me humilhar. Eu conto para as pessoas como que eu me quebranto quando alguém bate na porta pedindo uma passagem, porque eu já pedi dinheiro em rodoviária, lá em São Paulo. Era seminarista, e eu já precisei passar isso, fiquei com fome. Eu já fiquei no Hospital das Clínicas de São Paulo, sem documento, não tinha celular, internado lá e o povo me procurando onde que eu estava. Até Deus falar assim: sabe o que eu tenho para você? Eu tenho um chamado para você, sai daí e vai cumprir o seu chamado. Mas às vezes você tem que passar no Jordão. Eu termino aqui falando qual é o seu Jordão. O Jordão é um lugar de prosperidade. Você se humilha, mas Deus te prospera. O Jordão é um lugar de livramento. Você desce, você não faz, você não se defende, mas Deus entra com o exército dele e te protege. O Jordão é um lugar de unção. É quando você recebe uma unção de Deus na sua vida, porque não é você que faz, é Deus. O Jordão é lugar de cura, porque às vezes você está passando por uma fase na sua vida, e esse é o seu Jordão, é o que te faz descer. Quando as pessoas peitudas, narigudas, apontam o nariz para frente e falam: sou eu que faço, eu quero assim. E aí Deus vem e te humilha, e você abaixa, você se rende, e aí Ele te cura. O Jordão é um lugar de provisão. Às vezes você perde algo,
Você estava com o seu coração nos seus bens, nas suas coisas, e Deus começa a tirar algo para poder te mostrar onde está seu coração. E aí você se humilha e Deus começa a prover na sua vida. O Jordão, lugar de salvação. Eu me preocupo mais com a salvação da minha vida, meu diploma de teologia, minhas especializações, pós-graduações, Bíblia. Nada disso vai me levar para o céu se o meu nome não estiver no livro da vida. Não adianta eu ser pastor, filho de crente, membro da igreja. Eu preciso de Jesus na minha vida. Salvação, ser salvo e o seu chamado. O seu chamado, você pode saber, escuta bem, você vai fazer a obra de Deus, saiba que você está mexendo com o inferno. O diabo vai mandar alguém para te atrapalhar. Mas se você tem um chamado, você não vai seguir o que ele quer, mas sim o que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Qual é o seu Jordão? O que te faz se humilhar? O que faz você descer? Você achou que a sua vida estava subindo, começou a descer. Em nome de Jesus, coloca a sua vida diante do Senhor, Ele faça um divisor de águas hoje na sua vida. Fala: Senhor, eu vou passar esse Jordão. Eu vou passar esse Jordão vai passar na minha vida, e eu vou chegar na terra prometida. Eu vou começar algo grande de Deus na minha vida. Deixa essas águas passarem sobre você e te lavar. Senhor, neste momento, Pai, nós colocamos nosso coração e queremos pedir ao Teu Espírito Santo que nos revele, Pai amado, o Jordão de cada um, a prova de cada um, Pai amado. O que cada um tem vivido, Pai, na sua presença, a humilhação, o que eu preciso descer, me humilhar, Pai amado, mas que o Senhor venha levantar o Teu servo, a Tua serva agora, Pai, para um novo tempo na Tua presença. Nós declaramos que há milagre no Jordão, há milagre no seu Jordão. Deus vai operar na sua vida, e você vai chegar do lado de lá, porque Ele te dará a vitória. Aleluias. Se nós colocamos, Pai, cada vida, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus.